Sr. e a Sra. Brown eram um casal muito exemplar, com mais de 40 anos de existência. Uma das partes mais importantes de seu casamento era a compreensão mútua e fidelidade. Bill e Rosa se conheceram em um baile da cidade, que sempre funcionava nos finais de semana. Mas algo que aconteceu há 20 anos atrás fez eles derramarem lágrimas. Bill Brown era filho de um proprietário de terras da região e, com muito esforço e dedicação, conseguiu alcançar a tão sonhada estabilidade financeira em sua vida. Quando voltou para sua cidade natal, todos o reconheceram, pois ninguém naquela cidade não tinha deixado de conhecer Bill. Por outro lado, Rosa, sua esposa, veio de uma família pobre e seu pai trabalhava na fazenda que era do pai de Bill. A menina era muito envergonhada por sua origem, mas apesar das desigualdades de classes sociais, os jovens se sentiam muito confortáveis juntos e continuaram a se ver mais. Mas foram capazes de verificar o pensamento errôneo de que os ricos e não os pobres entenderam a relação dos dois. O relacionamento dos dois moveu-se tão rápido que logo ocorreu o boato de um casamento iminente. Provavelmente você já deve ter reconhecido uma vizinha que não perde tempo para falar da vida das outras pessoas. Mas os jovens negaram tudo. Com o passar do tempo, eles finalmente admitiram na frente de suas famílias que estavam apaixonados. Mesmo que Rosa estivesse vindo de uma família pobre, os pais de Bill não se opuseram ao relacionamento e a trataram respeitosamente. O pai de Bill disse: "Filho, você já é um adulto e, como tal, você tem o direito de decidir o que fazer e o que não fazer." Naquela situação, o pai de Bill disse a Franco que não se opôs à relação de seu filho com sua filha, tanto pelo pai quanto pela mãe, pois ele sabia que os pais de Rosa trabalharam muito para obter o que eles tinham hoje e, portanto, eles não eram socialmente preconceituosos. Finalmente, os jovens optaram por um casamento simples e modesto, longe da ostentação. Com o tempo, Rosa começou a trabalhar com seu marido, ajudando-o nos negócios e a lidar com os agricultores. A jovem ficou com vergonha por causa dos vizinhos e no que eles iriam lembrar dela. Os moradores pensavam que Rosa tinha se casado para pegar o dinheiro de seu esposo, mas ela não ligava para o que eles diziam a seu respeito. Ainda assim, os jovens viviam felizes e suas famílias ficavam muito felizes em ver a felicidade de seus filhos. Enquanto um gostava da companhia do outro, Bill e Rosa não podiam acreditar na hora de se encontrar para morarem juntos na pequena cidade. Mas enquanto isso não acontecia, tiveram que gastar todo o seu tempo e energia em ajudar o pai de Rosa a cultivar, aterrar e desenvolver o negócio familiar. Com a ajuda dos jovens, a fazenda familiar robusta veio para se tornar um lugar importante da região, onde muitos empregos foram criados para trabalho. Os anos se passaram e o único problema que Bill e Rosa tinham é que não podiam ter filhos. A cada tentativa que tinham terminava em fracasso. E isso foi angustiante para o casal, mas apesar de tudo, Rosa não perdia a esperança de que um dia tivesse um filho. Infelizmente, Bill não compartilhou as crenças com Rosa. Embora tivesse um certo ceticismo, também esperava que um milagre finalmente acontecesse. O tempo passou e quando ele fez 40 anos, ele percebeu que não podia esperar mais. A única solução para o problema seria adotar uma criança. Rosa, como uma boa esposa, era de concordar em tudo que seu esposo queria. Então começaram a preparar todos os documentos necessários. Mas quando sobrou pouco tempo para terminar os procedimentos de adoção, Rosa ficou doente e sentiu-se fraca com tonturas. De manhã, preocupado com a saúde de sua esposa, Bill decidiu levá-la a uma clínica para ser examinada. Quando eles deram a ele o resultado dos exames, Bill entrou em choque e os médicos disseram: "Parabéns, senhor, sua esposa está grávida", disse o médico, enquanto apertava as mãos de Bill. Depois de um momento de euforia, o médico tinha dito para ele que sua esposa deveria ter cuidado redobrado para se preparar para o parto, que não seria nada fácil. Durante todo o período de gravidez, a saúde de Rosa causou preocupações, mas graças à fé da mulher, o milagre aconteceu. O momento mais importante na vida de Bill e Rosa foi o nascimento de seu filho David. A criança cresceu sendo obediente e mostrando sua inteligência em todo momento em que ele não parava de agradar seus pais, que estavam felizes por ter ele como filho. Infelizmente, o pai de Rosa conseguiu ficar com seu neto somente por 2 anos, antes de falecer por causa de um derrame cerebral.
Como Rosa cresceu em uma família muito devota, estava acostumada a assistir à missa desde pequena. Este costume foi ensinado a seu filho e seu marido, que começaram a segui-la todos os domingos. Um dia depois da missa, decidiram assistir a uma feira de ação de graças. David, que tinha 4 anos, andava na frente de seus pais, a alguns metros de distância. A feira estava lotada de pessoas e todos se parabenizavam no dia. E apenas com um descuido, Bill e Rosa perdeu de vista David. E quando perceberam que não viram em lugar nenhum, os pais começaram a ficar preocupados com o desaparecimento de David. Então começaram a procurar em cada canto daquela feira, mas o menino parecia ter sumido em tão pouco tempo. Imediatamente, Rosa foi à polícia para relatar o desaparecimento de seu filho, mas os agentes da polícia não iniciaram a procura, pois a polícia só começaria o trabalho de procura depois de 24 horas. No dia seguinte, eles tiveram a esperança de que David voltasse para casa sozinho, mas infelizmente a procura por David não resultou em nada. Apesar disso, os pais não deram por vencido. Rosa continuou procurando seu filho, colocando cartazes na rua, postando anúncios e até contrataram um detetive particular. Em uma ocasião, um estranho chamou o Sr. e a Sra. Brown para informá-lo que ele sabia do paradeiro de seu filho e que ele só daria informação em troca de uma recompensa. Os pais, desesperados, pagaram rapidamente a quantidade que ele pedia, deixando de lado os negócios da família. Infelizmente, o desconhecido acabou por ser um golpista e, depois de tomar o dinheiro da família, desapareceu. Bill e Rosa pediram um empréstimo um depois do outro para pagar pelos serviços de uma grande agência de detetives particulares. Mas o tempo passou e as investigações não deram resultado nenhum. O desaparecimento de seu filho teve um forte impacto tanto na família quanto nos negócios. Com o passar do tempo, a família Brown teve que declarar falência total, com o que fez que a fazenda fosse leiloada por um preço muito baixo. Depois de um tempo, Bill e Rosa começaram a trabalhar na fazenda, mas desta vez como trabalhadores em vez de proprietários. Depois de muito tempo, a saúde do casamento começou a se deteriorar. Mesmo assim, eles não pararam de trabalhar, dia após dia. Mas como todos nós sabemos, tudo tem um fim. O novo dono da fazenda os despediu. Se não bastasse, teriam que arranjar outra fazenda ou casa para trabalhar. Percebendo que devido à sua idade não encontrariam trabalho na área civil, decidiram mudar-se para a cidade grande. Mas a vida na cidade não era assim tão fácil como pensavam quando eram mais novos. Ninguém queria contratar alguns anciões. Eles acreditavam que eles não poderiam terminar as tarefas destinadas a eles. Um dia, seguindo o conselho de uma senhora de idade, decidiram ir até um jovem empresário que estava procurando por um jardineiro e uma empregada doméstica. Foram atrás de conhecer o jovem. O casal não parava de agradecê-lo pelo trabalho e pela habitação que lhes deu. Em algum momento da entrevista, a senhora Brown se aproximou do jovem e o olhou bem no rosto, aonde tinha uma mancha de nascença no nariz. Rosa disse: "David, meu Deus, você é meu filho", disse a velha soluçando, que correu para abraçar o jovem. O jovem a princípio ficou perplexo com a cena, mas depois de observá-lo, começou a chorar. Para a surpresa de todos, ele era David, o filho da vida que eles não viam durante anos. Durante esse tempo, o menino cresceu e se tornou um homem alto e bonito. Há 20 anos atrás, David era sequestrado por uma gangue de criminosos que estavam no comando de venda ilegal de crianças para a Europa Ocidental. Infelizmente, David acabou nas mãos de uma família rica que o criou e o cuidou dele com muito carinho. Os pais adotivos de David foram enganados pelos criminosos. Para eles, David era uma criança órfã que vivia em um orfanato. Essa mentira foi mantida por muitos anos, até porque David era tão pequeno que não sabia explicar de onde veio e quem eram seus verdadeiros pais. Depois de muito tempo, David estava se acostumando com sua nova vida, com seus pais adotivos, mas tinha sonhos constantes com seus verdadeiros pais. Talvez seria algo dizendo que um dia se reencontrariam para formar uma família novamente. Graças à família adotiva, David recebeu uma excelente educação que lhe permitiu empreender no seu próprio negócio.
Infelizmente, há 2 anos atrás, os pais adotivos de David morreram em um trágico acidente de carro, e David tornou-se um rico herdeiro, pois era o único filho da família. Tornou-se um bilionário e, com sua fortuna, decidiu mudar-se para outra cidade. Por consequências do destino, foi uma coincidência que o jovem encontrou seus pais verdadeiros. Apesar de muitos anos procurando por seu filho, aquele dia para a família Brown tornou-se o segundo melhor dia depois do casamento. Naquela noite, houve muitas lágrimas e momentos comoventes. Esse foi o momento com que o Sr. e a Sra. Brown tinham sonhado, e David garantiu que seus pais não voltassem a trabalhar nunca mais e comprou a fazenda novamente para eles. No final, o casal pôde garantir que suas vidas não seriam em vão e finalmente poderiam sentir paz. Eles também disseram a David que já estava na hora de ter netos, e David sorriu e prometeu cumprir o desejo de seus pais. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar. Eu me chamo Jonathan Maia, que Deus abençoe hoje e sempre, e nos vemos mais tarde.